acontece com o Guilherme Castilho, hein? Eu realmente assim, esperava muito mais dele nessa reta final, Klaus. Ele tá muito mal, cara. Muito mal, não consegue Muito mal. aparecer, passes errados, não tá sendo aquele Castilho que consegue finalizar, consegue resolver as partidas. Caiu muito o nosso Guilherme Castilho. Caiu e caiu muito, cara. Muito, muito, muito mesmo, assim. A ponto da gente não entender mais nem porque que ele é titular. Porque não é sobre ser o Fortaleza. Ele não jogou nada contra o Iguatu. Ele não jogou nada contra qualquer outro time dos últimos jogos. O Castilho não vem jogando bem, não é de hoje. Então, por que a gente não pode testar o Jean Carlos? Por que a gente não pode testar o próprio Chay de titular? E o Castilho pegando uma defesa mais cansada. A gente tem que alternar. E o Castilho não tem jogado bem. O Castilho não jogou bem no último clássico e não jogou bem hoje. Repito, não foi. Até falei no jogo passado que eu disse: o Castilho jogou mal e não era uma questão de exigência do adversário, não era exigência do Fortaleza que estava fazendo o Castilho jogar mal. No jogo de hoje podia até ser, porque o Fortaleza jogou muito bem. Mas o Castilho vem jogando mal sistematicamente. Vem errando num volume desproporcional. Vamos torcer que a gente ache uma solução para o Castilho. Ou o próprio Castilho ache uma solução para ele, ou que o Morínigo ache como uma maneira do Castilho jogar, mas o que ele tem jogado tem ficado abaixo. Ele não consegue construir jogo. Não conseguiu construir jogo contra o Iguatu, nem contra o Fortaleza. Um time de quarta divisão e nem contra o time de primeira divisão. Então, a gente precisa entender qual é a do Castilho. A gente teve dificuldade com o Castilho contra o Iguatu, teve dificuldade quarta-feira com o Castilho, teve dificuldade hoje. Ele não tem produzido absolutamente nada. E aí? Tem o Castilho, hoje o Rezende foi muito mal. Cara, o que o Rezende errou hoje foi uma das coisas mais horrendas que eu já vi de um segundo volante com a camisa do Ceará. O Rezende errou tudo, Douglas. O Rezende errou tudo. Tudo. Assim, o passe vinha no pé dele, ele queria dar de primeira o tempo inteiro e tem horas que você não tem que dar de primeira. Tem horas que você tem que segurar, calma. Sabe aquele cara que é cabaço? Cabaço? O jogador cabaço? Que não consegue ler o jogo, não consegue ler o momento do jogo. Cara, os caras... Que é simples. Douglas, os caras estão chegando muito. Os caras estão toda hora na cara do nosso gol. O que é que eu vou fazer? Vou segurar um pouquinho mais a bola, vou ter um pouco mais de paciência para tocar essa bola, vou ter um pouco mais de paciência na proteção da bola, vou pentear mais a bola para poder não errar. O Rezende ficava toda hora insistindo em dar passe de primeira. Pegava uma bola no sufoco, queria dar passe de primeira. Passe de primeira. E todos errados. Todos errados. Que partida ruim do Rezende, cara. Que não se repita, porque assim, eu acho que foi a pior partida do Arthur Rezende com a camisa do Ceará. Pior partida do Rezende. Foi muito mal. Foi péssimo, cara. E isso aí, que o que mais me irritou, porque assim, todo jogador tem um dia muito mal, todo jogador vai ter uma partida ruim. Agora, o Morínigo não ter tirado ele, isso me irritou. Isso me irritou, assim, era para ter tirado ele, cara. Eu entendo, assim, eu sei que tem algumas substituições que é tipo assim, ah, beleza, tô em dúvida de tirar um dos dois, mas um deles tá com amarelo, então vou tirar do amarelo. Tirou o Richardson. Eu preferi o Richardson amarelado, porque o Arthur Rezende não dava, simplesmente não dava, sabe? Então, eu acho que foi um erro do Monínigo hoje, a não saída dele. Tivesse entrado o Kaique no lugar dele, talvez a gente tivesse uma sustentação melhor ali no meio campo. O Ceará ficou muito sem meio campo durante boa parte do jogo. Foi depois ali dos 30 do segundo tempo, quando o Fortaleza recua mais, que o Ceará começa a ocupar melhor o meio campo. Mas até ali, o Ceará perdeu total o meio campo e passou muito por essa insistência aí no Arthur Rezende, que estava quebrando a bola na partida de hoje, tá? Só que eu acho que ele ainda pode render, eu acho que é um jogador que ainda pode... Ele mostrou em alguns jogos que é um cara que tem potencial, um cara que pode ajudar, mas hoje foi muito mal, tá? Vitor Lima mandou um superchat, o que acontece com o Jean Carlos? Precisamos de meia. O Klaus falou nessa live hoje sobre o Jean Carlos e eu concordo, cara, e até na transmissão foi falado isso também. O Jean Carlos parece que perdeu a prioridade ali como o meia imediato, né? O reserva imediato do Guilherme Castilho. Eu não entendo muito essa decisão do Morínigo. Parece que o Chay ganhou essa posição, mas o fato do Chay ter ganhado essa posição do Jean Carlos como substituto, né, do Guilherme Castilho,
não necessariamente você tem que desprezar o Jean Carlos, cara. O Jean Carlos já mostrou que tem potencial, que pode ajudar. Um jogo como hoje, que a gente precisava de um meia articulador, um meia criativo, era um jogo que o Jean Carlos poderia ter entrado. Sinceramente, Klaus, essa daí também não entendo. O Jean Carlos ser totalmente escanteado hoje pelo Gustavo Morínigo, poderia ter mais chance. Pra mim também não faz o menor sentido, cara. Não entendo, não sei porquê. E é isso. Eu acho que a gente não consegue dimensionar o motivo de algumas coisas no Ceará. E essa é uma delas, assim. Eu acho que a gente não tem a resposta para isso, né? Eu acho que a gente não pode pegar um jogo e estigmatizar um jogador, né? O Jean Carlos não entra mais, cara, no Ceará. E por qual motivo? Assim, por causa do jogo com o Atlético Alagoinhas, se coloca no lugar do Jean Carlos, pô. O Jean Carlos tem uma história. O Jean Carlos tem uma história de decidir campeonatos, de decidir jogos, de ser um ídolo de uma camisa pesada que é a do Náutico. Você tornar ele reserva e simplesmente dizer, ele não tá jogando bem nos treinos. Puta que pariu, entendeu? O Giovani voava nos treinos, porra. O Giovani não é nem sombra do calcanhar do Jean Carlos tecnicamente. Aí por isso tu botava o Giovani e não botava o Jean Carlos. Tem que ser idiota pra pensar desse jeito. E faz muito sentido o Giovani ter entrado contra o Iguatu e o Jean Carlos não ter entrado. O Jean Carlos tá quebrando a bola nos treinos. Douglas, me faça um favor. Me compre um bode. O que é que o Jean Carlos precisa provar num treino? Peça um bode pro Morínigo. Morínigo, por favor. Morínigo, me compra um bode, porra. O que é que o Jean Carlos tem que se matar num treino, porra? Eu preciso de desenhar isso? Santo Cristo, cara. Porque é tão óbvio que ele não vai se matar num treino. O Jean Carlos tem uma história, porra. O Jean Carlos já decidiu o campeonato pernambucano pro Náutico. É um jogador decisivo. Que joga, já jogou, já passou por muitas decisões, sendo o jogador das decisões. Por que ele tem que se matar na porra de um treino? Quem se mata em treino é jogador pereba. Não é o Jean Carlos, porra. Se manca. Esse foi um corte aqui do BPR, então você vai chegar naquele likezão, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha e tamo junto. Até o próximo vídeo, até o próximo corte, hein? Valeu, bora busão, bora pro racha.